Livro de 1 Tessalonicenses, 4º capítulo, e os versículos 1 ao 18 que diz: Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Podemos ver aqui uma mensagem poderosa sobre a esperança da segunda vinda de Cristo e o que isso significa para a vida dos crentes. As palavras de Paulo nos inspiram a viver de maneira santa e esperançosa, enquanto aguardamos o glorioso retorno do Senhor. Paulo começa abordando a questão da santidade sexual. Ele exorta os tessalonicenses a se absterem da imoralidade sexual, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Essa exortação continua relevante nos dias de hoje, quando a sociedade muitas vezes promove valores contrários aos princípios bíblicos. A santidade é um chamado para uma vida de pureza e respeito pelo dom do corpo dado por Deus. A passagem também enfatiza que Deus nos chamou para a santidade, não para a impureza. Isso nos lembra que, como filhos de Deus, somos chamados a refletir a sua natureza em nossas vidas diárias. A santidade é um processo contínuo de transformação à imagem de Cristo, em pensamentos, palavras e ações. Paulo também fala sobre o amor fraterno entre os crentes. Ele destaca a importância do amor e cuidar dos outros, como uma expressão visível da fé. Essa é uma lembrança vital, especialmente em tempos em que as divisões e o individualismo podem enfraquecer a unidade da Igreja. O amor entre irmãos em Cristo é um testemunho poderoso ao mundo. Uma das partes mais tocantes do capítulo é quando Paulo fala sobre aqueles que morreram em Cristo. Ele os chama de dormindo em Jesus, enfatizando a esperança da ressurreição. A morte não é o fim para os crentes, mas um sono temporário até o retorno de Cristo, quando serão ressuscitados para a vida eterna. Essa esperança nos consola em meio à perda e nos motiva a viver com a perspectiva do céu. A segunda vinda de Cristo é o ponto central deste capítulo. Paulo descreve vividamente o momento em que o Senhor descerá dos céus com grande glória e todos os crentes que já faleceram serão ressuscitados.
Ele enfatiza que seremos arrebatados juntamente com eles, encontrando o Senhor nos ares. Essa cena nos enche de expectativa e alegria, ao imaginar o encontro com o nosso Salvador. Diante dessa promessa gloriosa, Paulo conclui o capítulo exortando os tessalonicenses a encorajarem uns aos outros com essas palavras de esperança. Esse encorajamento é uma tarefa que também se estende a nós. Devemos lembrar uns aos outros da promessa da segunda vinda de Cristo e da nossa esperança eterna. Portanto, ao meditarmos no 4º capítulo de 1 Tessalonicenses, somos chamados a viver em santidade, amando e cuidando uns dos outros, e esperando ansiosamente pela volta de Cristo. Que essa esperança transforme nossas vidas diárias, nos motivando a viver em espírito e serviço a Deus, enquanto aguardamos com alegria o dia glorioso em que estaremos para sempre com o Senhor. Na meditação de hoje, eu lembro que a fome é um indício que o nosso corpo precisa de alimento. Da mesma forma, a nossa fé precisa ser alimentada com uma palavra que nos sacie. Somente a palavra de Deus pode suprir a nossa fome. Ela calma e nos dá esperança. No livro de Mateus, 4º capítulo com o versículo 4 diz assim: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Neste versículo, Jesus nos oferece um tesouro de sabedoria que transcende o alimento físico e penetra nas profundezas de nossa alma. Ele nos registra que nossa existência vai além das necessidades físicas e materiais. Somos seres complexos, com fome de significado, propósito e conexão espiritual. A metáfora do pão e da palavra de Deus nos conduz a uma jornada interior. Assim como o alimento sustenta o corpo, a palavra de Deus nutre a nossa essência. Ela nos oferece direção, consolo, esperança e sabedoria para as muitas encruzilhadas da vida. Assim como um corpo desnutrido e enfraquecido, uma alma desprovida de nutrição espiritual pode se tornar vazia e perdida. Esse versículo nos convida a refletir sobre as escolhas que fazemos na busca por satisfação e plenitude. Ele nos lembra que as coisas materiais, embora importantes, não podem preencher completamente o vazio existencial que todos nós sentimos em algum momento. A verdadeira plenitude vem da comunhão com Deus, do alimento espiritual que encontramos nas Escrituras e na vida de oração. Além disso, esse versículo nos convida a olhar além do imediato e do superficial. Ele nos exorta a buscar uma compreensão mais profunda da vida e a explorar o significado de coisas que não são vistas a olho nu. Ele nos lembra que a busca espiritual é uma parte essencial da nossa jornada humana. Portanto, que esse versículo seja um lembrete constante de que, embora as necessidades físicas sejam importantes, a nossa verdadeira vitalidade vem da nutrição espiritual. Que possamos encontrar tempo para nos alimentarmos da palavra de Deus, absorvendo a sabedoria e a orientação que ela oferece. E que, ao fazer isso, possamos experimentar uma plenitude que transcende todas as situações e nos guiar em direção a uma vida de propósito, significado e conexão com o divino. Oração do dia. Amado Deus, ao nascer deste novo dia, eu olho ao meu redor e vejo a beleza da criação que tu nos presenteaste. Agradeço por cada raio de sol que aquece a terra, por cada brisa que acaricia o rosto e por cada sorriso que ilumina nossas vidas. Peço a tua sabedoria para guiar meus passos e a tua presença para me fortalecer. Livra-me de qualquer obstáculo que possa surgir e proteja-me com teu amor incondicional. Que tua misericórdia me acompanhe em cada desafio e que tua paz receba meu coração. Que hoje e sempre, eu possa sentir tua presença ao meu lado, e que essa conexão me traga alegria e serenidade. É o que te peço, ó Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E esses foram os versículos, a reflexão e a oração de hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber momentos de reflexão e oração como esse todos os dias. E se você quiser se aprofundar nas escrituras bíblicas, de Gênesis a Apocalipse de uma forma fácil de entender com o pastor e teólogo Felipe Soares,
É só clicar no link que vou deixar na descrição deste vídeo. Fique na santa paz de Deus.